olhos, aqueça seu espírito, né? Deseja o Senhor. E eu quero orar para a gente começar nosso culto. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado que mesmo com dificuldades, nós estamos aqui juntos, reunidos em Teu nome. Louvado seja o Senhor. Nós não estamos aqui desperdiçando tempo, não estamos gastando tempo, nós estamos aqui experimentando o poder do Senhor sobre nossas vidas, porque há poder sobre a igreja do Senhor. E nós queremos entrar nesse ambiente de poder, nesse ambiente divino, que é a igreja do Senhor, se conectando contigo, ó Pai. Faça grandes coisas nessa noite em nossas vidas. Venha edificar as cheios do seu Santo Espírito, cheios de Ti, ó Pai, nessa noite. Nós Te louvamos, nós desejamos o Senhor. Venha fazer grandes coisas, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, use as nossas vidas, use cada um, ó Pai, que possamos experimentar do Senhor poderosamente. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus
gosto muito da parte dessa canção que fala: eu jamais saberei o preço que foi pago pelos meus pecados lá na cruz. Às vezes a gente não tem dimensão de quanto custou. A gente fala muito, e no último culto eu preguei algo sobre isso, né? A salvação é de graça. Nós não pagamos nada por isso, mas alguém pagou. E a gente não consegue mensurar que preço é esse. Quando a gente recebe algo de graça, às vezes a gente não valoriza e não tem a dimensão do preço que custou para o outro aquilo, né? E essa canção é muito bonita, me alimenta e me edifica bastante, não só por essa parte, mas quando a gente canta: eu vim para adorar-te, vim para te buscar. Espero que o seu coração nessa noite seja esse, de ter vindo para adorar, para buscar o Senhor. E quanto mais a gente for intenso nisso, né, o nosso coração desejoso pelo Senhor, mais nós vamos ver o mover dele nas nossas vidas. Alguém tem algum pedido de oração para a gente estar orando nessa noite? Pastor, a gente está orando na intercessão pela Rebequinha. A gente podia orar. Ela tem tido muita dor de estômago e ela vai fazer endoscopia dia 29, aquele exame endoscopia, para saber por que ela está com tanta dor de estômago. Certo, vamos orar por ela então. A Rebequinha. Eu queria pedir oração pela Laurinha, que é uma menina lá da nossa região, que ela tem uma doença rara e ela precisa tomar uma vacina. Ela tem uma doença AME, e essa vacina é uma dose única que custa 12 milhões. Eles estão fazendo vaquinha, já teve uma dupla sertaneja que doou um apartamento para ela, só que precisa muito ainda, e a gente quer hoje dedicar esse culto para ela, pedir orações para ela. Laura. Isso. A Fabiola não está aqui, mas ela postou no grupo hoje que a Maia fez o exame, um eletrocardiograma, e o coraçãozinho dela, ela tinha um sopro, né? E agora não tem mais. Então, ela tá com a saúde muito boa. O que era uma preocupação, a gente crê, né? Eu creio que Deus colocou a mão, Ele interviu e curou, né? Nos ultrassons passados ela tinha esse sopro e ela fez agora esse exame e não tem mais nada, ela tá curada, o sopro sumiu, e eu acho que é uma oração de agradecimento, né, pela saúde dela. Mais alguém? Então vamos orar por esses dois pedidos, né? Eu acho que a Fran e a Vanessa podem orar, então, duas orações. Uma de agradecimento a Fran pelo que Deus fez na vida da Fabiola, né? E que essas experiências possam ganhar o coração dela, do marido, do companheiro dela, né? Que eles se voltem realmente para o Senhor, né? Tenham desejo de buscar o Senhor. E a Vanessa orar pela Rebequinha e pela Laura, para que o Senhor venha agir na vida dela, né? Vir com toda a provisão, curar e também alcançar o coração dela, né? Pedir pela cura espiritual também. Não sabemos se ela tem alguma experiência com Deus, né? Se ela já tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Vamos orar por isso também.
Então, essas duas orações, vamos nos unir com essas irmãs em fé, para que o poder do Senhor se derrame sobre essas pessoas. Senhor Jesus, ó Pai, a gente está aqui na Tua presença, Pai, para Te louvar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Mais uma vez, o Senhor tem sido tão misericordioso com a gente, ó Pai, a gente que não merece nada, Pai. Nós estamos clamando, ó Pai, e o Senhor tem inclinado o seu ouvido, ó Pai, e o Senhor tem atendido, ó Pai. Nós te pedimos tanto pela vida da Maia, Senhor, pela vida da Fabíola, e o Senhor nos concedeu essa graça, ó Pai. O Senhor concedeu, ó Pai, a cura do coraçãozinho dela, Senhor. Pai, é uma família que está se alegrando, ó Pai, e a Fabíola, ela tem consciência de que foi um milagre vindo do Senhor, ó Pai. Pai, a gente te agradece, Senhor, pela vida da Maia, a gente te agradece pelo favor, ó Pai, que o Senhor proporcionou a essa família, Senhor. E agora a gente coloca, Senhor, que isso possa abrir os olhos espirituais dos pais, ó Pai, da família toda, Senhor, que eles possam enxergar o milagre que o Senhor proporcionou para a vida da Maia, para a vida da Fabíola, Senhor. Que eles possam se alegrar na Tua presença, Senhor, e que a fé deles possam ser fortalecidas, ó Pai, através de tudo que o Senhor tem feito na vida da Maia, ó Pai. Senhor, a gente te agradece, Senhor, a gente se alegra, ó Pai, em ver, ó Pai, o seu agir, em ver o teu mover, Senhor, no nosso meio, ó Pai. A gente te agradece em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós levantamos, Senhor, agora em oração, ó Pai, a Rebeca, ó Deus, a saúde delas, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus. O Senhor sabe o que está acontecendo, o que está por trás dessa dor, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, interfere nessa situação, Pai, que dê tudo certo no exame, ó Deus, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, e o alívio da dor também, Senhor, na Rebeca, ó Pai. Traz paz no coração da Raquel, Senhor, do Fábio, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle, Senhor, da vida da Rebequinha, ó Deus. Nós profetizamos a cura sobre a Rebeca, em nome de Jesus. E no dia do exame, Senhor, prepara tudo, ali enfermeira, quem for fazer o exame, prepara todas as coisas para que dê tudo certo, Senhor, e que a Rebeca saia dessa situação curada, Senhor, em nome de Jesus. Nós levantamos também em oração, Senhor, a Laura, ó Deus, essa causa, ó Senhor. Em nome de Jesus, Tu és o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas, Pai. É um valor muito alto, Senhor, mas para o Senhor nada é impossível. Levanta, Senhor, pessoas, Senhor, levanta mesmo empresários, personalidades, ó Pai, levanta mesmo para que ela consiga essa vacina, Senhor, e que o Teu nome seja reconhecido nessa situação também, ó Deus. Nós declaramos além dessa intervenção, Pai, da vacina, dessa provisão, nós também oramos, Pai, pela salvação na casa da Laura, Senhor. Nós não sabemos se eles Te conhecem, mas independente, o Senhor sabe. Esteja ali, Senhor, com a Laura, com os pais dela, Senhor, com a família, Deus. Que a Tua paz, Senhor, esteja naquela casa, Senhor. Que eles possam crer que o Senhor está no meio, Pai, deles. Que eles possam ver o Teu agir ali, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos a Laura em Tuas mãos, Senhor. Cuida dela e da Rebequinha, Senhor. A Tua igreja está Te pedindo e clamando, ó Deus. Em nome de Jesus, que a gente possa ouvir as boas notícias. Que a gente possa ouvir, Senhor, que a Rebeca está 100% melhor. E que a gente possa ouvir que a Laura conseguiu a vacina. Que ela conseguiu ficar bem, ó Deus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Amém. Poderoso é esse momento que nós oramos. Poderoso. Isso faz muita diferença. A gente precisa orar mais, né? A gente precisa jejuar mais. Nós vamos ter esse momento agora de dízimos e ofertas. Eu não vou colocar aquela tela
mostrando, né, as maneiras que a gente tem aí para estar ofertando, porque eu não estou com o meu computador, tá uma loucura hoje, mas já é de conhecimento de vocês, e prepare seu coração agora para isso, né? E como eu falei semana passada, a partir de hoje, esses momentos a gente sempre vai trazer um ensino, com um único objetivo, de a gente crescer, de a gente entender sobre esse assunto e de a gente ser abençoado com esse assunto, né? Quando nós entregamos nossas contribuições ao Senhor, nós não estamos perdendo. Por isso, cada vez mais a gente precisa entender sobre esse assunto e não deixar esse Deus, que é o dinheiro, dominar as nossas vidas, mas que o único Senhor da nossa vida seja realmente Jesus. E aí eu quero compartilhar um ensinamento com vocês a respeito disso, que está lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24. E lá diz o seguinte, Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então a gente vê a palavra do Senhor nos ensinando e nos orientando a respeito da generosidade, da contribuição, da oferta, ensinando o caminho da generosidade. Eu nunca vi uma pessoa generosa passar por dificuldades. Há uma bênção sobre a generosidade. O contrário da generosidade é a avareza. Então, o oposto da avareza é a generosidade, é você não reter, mas distribuir. E a palavra de Deus, nesse texto, ela ainda nos ensina o seguinte, que os que retêm o que deveria dar, quer dizer, é suposto a gente dar, é suposto isso. Mas quando a gente retém aquilo que a gente deveria dar, a gente cai na pobreza. Então essas palavras, de forma alguma, eu quero que cause medo em vocês ou usar de sensacionalismo, não, mas é um entendimento racional. E a palavra é clara, né? Quando a gente retém aquilo que supostamente a gente deveria ofertar, isso não vai ser bom para nós. Não tem como sermos abençoados. Agora, quando nós fazemos com generosidade, a palavra está dizendo que vai aumentar as nossas riquezas. Quer dizer, nós já estamos numa condição boa, ela só vai aumentar. É isso que a palavra está nos ensinando. Ah, mas eu não estou numa condição boa ainda. Mas é porque você está começando a aplicar o princípio, a fidelidade do Senhor e deixando o Senhor ser Senhor da sua vida. À medida que você for fazendo isso, você vai experimentar a abundância e as riquezas do Senhor. Eu acredito na palavra do Senhor. Então, nesse momento, eu gostaria de orar, né, por essas contribuições, por esses dízimos e ofertas, que no seu coração você possa estar separando e entregando para o Senhor nessa hora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela sua orientação em nossas vidas, e nós queremos ser intensos no Senhor, nós queremos ser plenos no Senhor, queremos ser fiéis ao Senhor, queremos aprender do Senhor, que os nossos olhos, nossa confiança não estejam nas coisas, nem no dinheiro, mas esteja no Senhor. O Senhor é o provedor de todas as coisas, o Senhor é o único Deus em nossas vidas, e que assim seja no nosso meio, Pai, e que
que a prosperidade venha sobre cada um de nós, ó Pai, como a sua palavra diz, como a sua palavra ensina, Pai. Nós queremos experimentar isso, além em nosso coração, para que possamos estar corretos diante do Senhor e ver as bênçãos do Senhor vindo sobre nós, e nós agradando o Senhor com as nossas atitudes, com a maneira de a gente ser, com a generosidade no nosso coração. Que o Senhor encontre em nós uma igreja, um povo generoso, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre cada um que entende a sua palavra, que nessa hora faz a sua oferta a Ti, ó Pai, e que o Senhor abençoe esses recursos, nos leve nos use, ó Pai, use esta igreja poderosa aqui na terra, que o Seu reino seja estabelecido através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês algo nessa noite. A gente vem falando sobre a igreja, a gente estava falando sobre finanças, que é um assunto que faz parte da igreja, né? Não é um assunto separado. E a gente vem conversando sobre a igreja, e eu quero encerrar esse tema de igreja, talvez semana que vem, falando de um último aspecto que é extremamente importante, e a gente precisa entender disso, né? Que é que a igreja é capacitada pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo agindo no nosso meio, na igreja, para as coisas acontecerem e se cumprirem tudo aquilo que a gente estudou sobre a igreja. Tudo que nós vimos depende da ação do Espírito Santo. E se não for a ação do Espírito Santo, mal a gente vai ter entendimento e revelação de tudo que a gente viu. Então, o Espírito Santo, ele é algo extremamente importante para o cumprimento da finalidade da igreja na Terra. Então, para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente precisa entender que a igreja, ela é de Deus. Mas ela é formada por homens. E esses homens, eles não são perfeitos, né, como Deus é. Então aí nós temos já um problema. E eu quero que vocês abram em João 15:5 para entender o que eu estou querendo dizer. Quem achou pode ler. João capítulo 15, versículo 5. Quem pode ler? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Percebe que palavra poderosa é essa? Ele termina, Jesus está dizendo isso, Jesus está ensinando. E ele termina falando o seguinte: sem mim nada podereis fazer. Entende essa palavra? Às vezes a gente acha que pode fazer alguma coisa, mas não pode. Nós estamos cuidando de... A igreja é algo divino. Então, quando as coisas acontecem dentro da igreja, que
a gente fala, uau, que bacana isso que está acontecendo, que palavra, que momento legal, que isso é aquilo. Isso só está acontecendo por causa da capacitação vinda de Deus. Nada nós podemos fazer se não for por Ele. Jesus está falando isso, está afirmando. Não pense que a gente é alguém especial. Não pense que as nossas habilidades naturais podem fazer alguma coisa acontecer. No reino de Deus não é assim que funciona. No mundo, isso até pode funcionar. E mesmo no mundo, quando Deus capacita de uma forma especial, vinda dele, essa pessoa ainda sobressai. Mas na igreja, nada pode ser feito se não for através dele. É assim que funciona. Então a igreja, sendo algo divino, especial, é algo de Deus, ela é formada por homens, por pessoas separadas do mundo, como a gente aprendeu, e essas pessoas são limitadas. Eu sou limitado, o Neto é limitado, a Fran é limitado, o Carlos é limitado. A gente precisa contar com a capacitação do Espírito Santo na nossa vida para a coisa acontecer. É claro que a gente precisa se empenhar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se esforçar, se preparar, porque o Espírito Santo ele não vai te tomar e te possuir e não é você que está falando, é você, é o Espírito Santo através de você. Não é como uma possessão demoníaca, que a pessoa toma o corpo e o demônio faz a obra. Não é assim. O Espírito Santo apenas ele vai te usar. Agora, você precisa estar preparado, né? O Espírito Santo não vai fazer um milagre, mas ele vai te dar uma capacitação. À medida que você busca, ele vai te dar uma maneira de você fazer aquela tarefa, de você cumprir aquela tarefa. Quando você tem um coração dependente dele, ele vai te usar poderosamente. E assim deve ser. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos ter essa dependência, né, do Espírito Santo, nos capacitando. E Jesus ele já dá esse indício, e aí ele sobe aos céus, e aí ele ainda fala, eu vou porque o Espírito Santo precisa vir. O Espírito Santo vai fazer o meu papel. Ele vai estar com você para sempre. Isso que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele vai estar para sempre agora com você. Ele jamais vai te abandonar. Não é como com Jesus que veio à Terra, ficou um período e depois subiu aos céus. Não, o Espírito Santo agora é para sempre. Então, por isso que a gente não tem como esconder as coisas de Deus, porque Deus ele está vendo tudo através do Espírito Santo que está em nós. Aonde você está, o Espírito Santo está ali. Se você tiver essa revelação e o Espírito Santo é que vai dar essa revelação para você, aonde você chega, você tem que transformar aquele ambiente, porque o poder está em você. O Espírito Santo está em você. Em você está o poder de transformar todas as coisas. Se você chega num ambiente e está pesado e você assumir aquele lugar e falar, aqui não, aqui reina o reino de Deus, aquele ambiente vai mudar. Se você fizer isso na sua casa vai mudar. Você tem que ter essa consciência de quem é você em Deus. E quem dá essa revelação
É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te traz essa consciência de você saber quem você é em Deus. Isso é muito importante você saber. Porque quando você sabe quem você é, aí as obras malignas vão ter mais dificuldade de entrar na sua vida. O reino de Deus vai ser beneficiado com isso. Então, como que isso acontece, né? Pela história bíblica, Jesus ele sobe, Jesus anuncia, sobe aos céus, volta ao lugar junto ao Pai, ele anuncia que o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Por que o Espírito Santo vem sobre a igreja? Para gerar essa capacitação. No Pentecostes, quando a gente vê o mover do Espírito Santo, às vezes a gente vê muita discussão sobre isso, né? Era em línguas, eram em idiomas, era isso, era aquilo. E a gente esquece do grande propósito desse dia, que a gente não pode negar, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, capacitando ela para prosseguir. Tanto é que logo em seguida Pedro começa a pregar, e ele prega de uma forma violenta, que cala a boca de todo mundo. E multidões se convertem. Como que isso pode acontecer se não for uma capacitação do Espírito Santo? A gente vê, quando eu lembro, eu estava falando aqui esse episódio de Pedro e me veio na memória o ministério de Billy Graham. O que esse homem fez para o reino de Deus, por ele mesmo não tem condições de fazer. Eu estava lembrando domingo, o Carlos, que a gente tem essa viagem para fazer que a gente não pôde fazer por causa da Fran, que ela atrapalhou tudo. Mas a gente precisa fazer para conhecer esse lugar. E um pouco da história do Billy Graham. Eu já estive lá e é incrível quando ele ministra. Ele fala coisas simples, óbvias, e as pessoas se convertiam. O que é isso se não é a ação do Espírito Santo sobre a vida dele? Então a gente olha uma história grandiosa dessa, né? Onde ele influenciou muita gente, influenciou o mundo, influenciou muitos dos presidentes dos Estados Unidos. Muitos não, alguns, mas pelo tempo de vida dele foram muitos que ele influenciou. Ele era conselheiro desses presidentes. A gente não pode olhar como Billy Graham fez isso, glória a Deus, mas e eu? Você precisa entender que o Espírito Santo está sobre você e ele vai te usar poderosamente da mesma forma, mas talvez de um contexto diferente, dentro do que ele tem para as nossas vidas. Deus, existe algo em nós, existe uma igreja que a gente faz parte, onde você faz parte, e Deus vai te usar nesse contexto, e à medida que Deus for usando a gente, mais ainda ele vai nos usar. Conforme a gente for se entregando à ação do Espírito Santo, mais ele vai usar as nossas vidas. A gente precisa ter essa consciência e essa dependência do Espírito Santo nos capacitando. Às vezes você fala assim, poxa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como eu posso fazer? Fala para Deus, Senhor, me capacita, o Senhor que capacita para que a gente venha fazer a obra.
E se você também confia na sua habilidade pessoal para fazer, não confia mais. Confie na ação do Espírito Santo na sua vida. Isso que vai fazer a diferença. Então pode ver que algumas experiências, alguns momentos que a gente tem vivido como igreja, pode ver que é a ação do Espírito Santo. Como as pessoas podem se converter se não for a ação do Espírito Santo? Como que a Melissa, doce daquele jeito, pode, né, ter atitudes tão maravilhosas que ela tem tido ultimamente, se não for a ação do Espírito Santo? Ah, mas ela é criancinha, você está... É o Espírito Santo? Não é não. É sim. Ela já tem entendimento. Os pais estão ensinando. Olha a sede que a Bia tem. De Deus. Não é sede de água, não. De Deus. E eu fiquei sabendo aí, Bia, umas palavras, uns sermões que você aplicou aí domingo, que eu falei, essa Bia tá porreta, tá forte. O que ela tá fazendo? Simplesmente ela tá expressando aquilo que o coração dela tá cheio. Porque o Espírito Santo tá dando visão, tá dando revelação, né? Das coisas. Assim é com cada um de nós. A gente precisa se apropriar disso, né? Isso é muito importante, né? Já que o Espírito Santo capacita e ele dá revelação de quem nós somos nele, de que poder nós temos nas mãos, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Agora, outra coisa que o Espírito Santo capacita a gente, capacita a igreja, é contra os levantes do inimigo na nossa vida. Note só, quando Jesus, a primeira vez que Jesus ele falou sobre a igreja, foi quando ele falou que sobre a rocha ele edificaria a sua igreja. E aí em seguida ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, você precisa entender que sobre a igreja há uma autoridade, há um poder para vencer as obras malignas. Mas o que acontece muitas vezes? A gente deixa os ataques malignos sobrepor a gente. Se a gente não lutar, nós não vamos vencer. Porque nós já estamos vencidos, estamos derrotados. Não tem como vencer. Mas existe uma garantia sobre a igreja de vencer o mal. E a gente tem que se apropriar disso. Entenda uma coisa, vamos entender uma coisa nesse versículo que às vezes é meio confuso, né? Quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão, deixa eu até perguntar para vocês, para vocês participarem um pouquinho, senão só eu falo, fica muito desagradável. Que entendimento você tem desse versículo? Né? Como é que é? O inferno tem porta? Como é que é isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que a igreja vai
ser sempre atacada pelo inimigo, mas nunca vai prevalecer. O Deus já venceu essa guerra. Eu entendo assim. Quem mais tem algum palpite? Eu penso mesmo que o Neto. Eu acho que a partir do momento que a gente está buscando a Deus, está ligado a Ele, fortalecendo nossa fé, deixando que o Espírito Santo tome conta de todas as coisas, né, nos guie, por mais que o mal tente chegar a nós, não vai conseguir, não chega no objetivo dele, porque Deus é mais em tudo, né? É isso que o versículo está querendo dizer. Agora, para que você tenha o entendimento dessa palavra, por que Jesus ele usa essa figura de linguagem, vamos dizer assim, de portas. Vamos ler 2 ou 3 textos. Alguém abre, a Maria Clara abre em Amós, capítulo 5. A Bia em Deuteronômio 16. E a Manu, Ruth 4. Vamos ler rapidinho, só para a gente ter um entendimento maior sobre isso. Amós, que capítulo? Capítulo 5, versículo 15. Vamos esperar. Espera aí. Preste atenção no que a Maria Clara vai ler. Amós 5,15. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Deixa eu confirmar esse versículo. Amós 5, versículo 15. Eu acho que é isso mesmo. Na minha versão tem a palavra porta. Essa versão tá bem abre deixa eu ver sua Bíblia, Maria Clara. É aquela de adolescente. Tipo, tem a linguagem simplificada. É a linguagem simplificada. Maravilha. E a sua versão, Neto? Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, olha só. Aí está falando sobre porta. Na versão da Maria Clara, está falando tribunal. Ok? Guarda isso. Vamos lá ler o segundo texto. Bia, Deuteronômio 16, versículo 18. Eu vou ver no da mãe, a minha já tá aberta, mas eu vou ver no da mãe porque o meu é igual da Maria Clara. Deuteronômio 16, 18. Pode ler na versão da Maria Clara. Tá. Aqui. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Agora lê na outra versão. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça.
Agora vamos ler Ruth 4, versículo 1 e 2. Com a Manu. Ruth 4, 1 e 2. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, venha aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. Então, olha só, a gente leu esses textos só para ilustrar um ponto que a Bíblia nos ensina a respeito de portas, de portões, e por isso que Jesus usou essa figura, né? De as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas eram um lugar, toda a cidade tinha portões, tinham portas para entrar. E ali, próximo a esse portão, era um lugar onde as coisas se resolviam e eram julgadas. Então, quando Jesus, e você vê que esse último texto de Ruth, quando Boaz ele quer fazer o resgate de Ruth, ele vai lá negociar e vai julgar essa sentença, como na versão da Maria Clara falava de tribunal. Ele chama os juízes ali, chama testemunhas e ali no portão se resolve. Então, quando Jesus ele usa essa analogia, né, esse costume ali da época, as portas do inferno, quer dizer, o inferno também existe esse portão onde o quê? São decididas coisas contra a igreja. E nesses portões, nessas decisões, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Esses planos, esses decretos, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. É isso que Jesus estava querendo dizer, né? Então, quando a gente ouvir esse texto novamente, as portas do inferno não prevalecerão, a gente tem que ter esse entendimento. Os planos, os decretos, a assembleia ali do inferno contra a igreja, não tem como vencer. Ele já está vencido. Nós precisamos ter consciência disso. E aí a gente liga a um outro texto dizendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Acabou. Há poder sobre a igreja. Por isso, quando nós oramos, há poder para quebrar a maldição, há poder para expulsar demônios, há poder para curar, há poder para abrir uma porta, há poder para mudar uma circunstância. Por quê? Porque os decretos do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja precisa ter essa consciência. Se a igreja não ter essa consciência, o que vai acontecer? Os planos de Satanás vão ter efeito. Você precisa saber quem você é. Que você faz parte da igreja. Que a igreja tem poder sobre isso. Deixa eu falar rapidamente, falando desses ataques, alguns ataques comuns que o diabo usa contra nós, contra a igreja, que para a gente ficar atento, né? Um dos ataques é o fingimento. O diabo vai usar pessoas que não são verdadeiras dentro da igreja. A igreja, infelizmente,
A igreja aqui na Terra, ela é formada por pessoas separadas, mas também por pessoas usadas por Satanás. Olha que loucura isso. Às vezes a gente fala assim, não, nós estamos na igreja e todo mundo na igreja é anjo. Você olha para a cara do Carlos, olha que anjinho. É um anjo de pessoa. Eu sei que é fácil você associar. Mas a gente tem essa mania errônea de achar que porque nós estamos na igreja, tudo é santo, tudo é lindo. Infelizmente, existem pessoas no nosso meio que são falsas. Elas não são o que parece ser. E elas enganam. Note o seguinte, Jesus, ele tinha no grupo dele uma pessoa que traiu. E como que essa pessoa traiu a Jesus? De que forma? Qual que foi o gesto que fechou a traição, que concluiu a traição? Um beijo. Um beijo. Percebe que não é porque as pessoas são carinhosas, gostam de beijinho, são amorosas, elas são amigas e são verdadeiras de fato. Às vezes as pessoas fingem uma coisa, elas se mostram uma coisa e são outras. Judas era assim. Dentro dele tinha muita coisa errada, muita coisa acontecendo, mas ninguém suspeitava dele ali. E ele conseguiu ainda trair Jesus com um ato de amor. Olha que loucura. Então a gente tem que ser uma igreja madura ao ponto de ter discernimento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Percebe como a ação do Espírito Santo é fundamental na igreja, no mover da igreja. Porque é só... Como que Jesus sabia de Judas? É porque Deus revelava para Jesus. Como é que nós vamos lidar com situações dessas? O Espírito Santo vai nos discernir, vai nos revelar, vai nos mostrar que alguma coisa está estranha. Ele vai começar a falar. Estão entendendo como que a coisa funciona? Como nós estamos de tempo aí. Você vê que a coisa é tão grave, essa questão de fingimento, que tem até um... Vocês assistiram o filme... Eu não sei se era esse título, mas O Cavalo de Troia, mas vocês sabem dessa história. É algo... era uma guerra entre a Grécia e Troia. E como é que eles venceram essa guerra? Você que sabe dessa história. Lembra do cavalo de Troia? O que eles fizeram? Eles armaram uma estratégia. Olha como isso é perigoso. Fique atento a isso. Eles armaram uma estratégia. Eles não conseguiam vencer o exército de Troia. Era muito forte. E o que eles fizeram? Se fizeram como amigos. E falaram assim, olha o golpe.
nós reconhecemos que vocês são os melhores. Nós reconhecemos que não tem ninguém mais forte que vocês. E como prova disso, nós queremos te dar um presente. Nós fizemos um cavalo de madeira enorme para vocês de presente, como símbolo da sua força. E aí os caras caíram na vaidade e falaram: pô, mas vocês são fantásticos, amigos pra caramba. A gente fica muito feliz de receber um presente desse. Falando em presente, deixa eu dar meu agradecimento de novo por vocês, pelo que vocês fizeram domingo. Foi demais mesmo. Isso nos alegrou muito o coração, ver vocês todos fazendo a carreata juntos, cada cartinha que vocês escreveram, né? Esse símbolo que faz uma grande diferença na nossa igreja, que é caminharmos em aliança. Falando, né, você vê desse fingimento, às vezes a pessoa vai falar com a boca que tem uma aliança, mas de fato o Espírito Santo vai mostrar essas coisas. O fingimento sempre cai. Muito obrigado pela cesta, né? Coisas deliciosas. E vocês sabem que aqui em casa essa área de alimentação sempre dá umas confusãozinhas, pessoas, né, se empolgam e tal, comem tudo, cheio de dragão, mas é bênção demais, foi tudo lindo. Cuidado com o cavalo, ele vai disfarçado de chocolate. Aí, tem que tomar cuidado com os presentes aí, a cesta de Troia. Olha, quem que tá postando aí? Aqui, ó. A Aline já tá assistindo o culto, comendo Não pode se dar... bom. Olha, tem coisa que eu nem experimentei, não tive a chance. Mas tudo delicioso. Muito obrigado mesmo, a gente ficou muito feliz. E quero dizer que isso não é um presente de Troia. Agora, voltando ao presente de Troia, o cavalo de Troia, o que eles fizeram? Eles deram esse cavalo e eles receberam o cavalo, colocaram dentro lá do reino dele, fecharam as portas. Quando todo mundo dormiu, para surpresa deles, eles tomam o reino, pega todo mundo de surpresa, porque dentro do cavalo estava um exército da Grécia. E à noite, quando todo mundo estava dormindo, estava despreparado, eles começam a sair do cavalo. Não precisaram arrombar a porta, não precisaram fazer escândalo, não precisaram nisso, muito esforço, e acabaram com tudo. Assim que o inimigo age. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas, os ataques do inimigo contra a igreja, né? A igreja está revestida de poder, de autoridade, do Espírito Santo. Mas se a gente não se apropria, a gente não anda em espírito, o cavalo de Troia vai entrar facinho e vai derrubar a igreja. Entende que o fato de o poder estar sobre a igreja não significa que a igreja vai ter sempre vitória. Depende da igreja. Depende da igreja. Então é importante a gente ter essa noção e essa responsabilidade de conhecer a palavra de Deus e de se apoderar da palavra de Deus, crer e vivenciar, para a gente poder prevalecer e prosperar. Outra forma que o inimigo pode atacar, né, um dos ataques que o inimigo pode fazer
Ver se a gente já entra. Outra coisa que a gente tem que se preocupar, e eu quero me encerrar com isso, é que a gente tem que tomar muito cuidado com um negócio que a gente chama de mistura. O que é mistura? Não dá pra gente misturar as coisas. O que é santo, o que não é, não é. Então, devagarinho, o inimigo vai entrando com misturas, com coisa. Existe uma frase que é muito perigosa, que é: isto não tem nada a ver. Isso é muito perigoso, porque tudo tem a ver, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a igreja, a gente não pode ser chato, a gente não pode ser religioso. Religioso é tão mal quanto. O que é o religioso? É que fala uma coisa, ele exige uma coisa, mas ele não vive o que fala. Ou ele dá muita força numa coisa e peca em outra muito pior. O religioso, ele está muito preocupado com o que está de fora do que está dentro. Em Cristo é o contrário. A gente não tem que estar preocupado com o externo, a gente tem que estar preocupado com o que está dentro de nós. Isso que é o mais importante. Isso é que nos livra de toda a religiosidade. Mas, enfim, a gente tem que perceber o seguinte: a gente não pode ser chato, mas a gente também não pode ser permissivo para algumas coisas. A gente não pode deixar entrar dentro da igreja coisas que vão permitir o pecado. E sem querer a gente vai permitindo determinadas coisas, a gente vai misturando, né? Não, o que tem isso? O que tem aquilo? O que tem demais? A gente fazer uma piadinha maliciosa. A gente está permitindo misturar as coisas. Não dá para você misturar. A Bíblia é clara, né, quando ela fala: não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Ou é uma ou é outra. Não jorra as duas. Ou da sua fonte vai jorrar água salgada, ou da sua fonte vai jorrar água doce. Quando você mistura as duas coisas, não sai nem sal nem doce. Então a gente tem que tomar cuidado, que isso é uma outra arma do inimigo contra a igreja, né? Ele vai entrando e vai misturando as coisas, vai colocando coisas no nosso meio que, sem a gente perceber, a gente está contaminado. Entende o que eu estou falando?
Deixa eu ver se eu acho algum texto para ilustrar. Primeira João 2,15. Eu acho que é um versículo forte, hein? Prepara seu coração aí. Quem achou pode ler. Primeira João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo. O que é amar o mundo? O mundo representa aquilo que está fora do reino de Deus. Aquilo que está sob o domínio de Satanás. Então, se eu amo algumas coisas do mundo, né, do tipo... me ajude a dar alguns exemplos aí, vai. Não quero ser tendencioso. Dinheiro, o Carlos está falando. Se eu amo dinheiro, significa que o amor de Deus não está em mim. Percebe como é forte? Me dá outro exemplo. Hã? Fran? Pornografia. Pornografia. Se eu amo... Quer ver o que é a mistura? Eu não sou viciado em pornografia, mas que custa eu dar uma olhadinha aqui nesse post dessa mulher aqui que ela fez? Tá um dia tão bonito na praia, ela, né? Eu tô olhando a beleza da mulher, não tem maldade. Percebe a mistura? Devagarinho você está misturando, não era para você estar olhando essas coisas. Se meu coração está se voltando para essas coisas, eu estou deixando isso entrar, estou misturando isso na minha vida, e isso vai misturar dentro da igreja. Eu vou lá no culto, glória a Deus, aleluia, mas aí, durante a semana, o Espírito Santo se entristece, ele não tem como te capacitar, porque o seu amor está na popozuda. Chuta que é laço. Não deixa essas coisas misturar, não vale a pena. Me dá outro exemplo, que tá ficando quente o negócio aí, hein? Dá outro exemplo aí. Gente, que exagero. Comida. Quê? Comida. Tem gente que vive pra comer, não come pra viver, né? Ok, aí a gente está falando de um pecado, né? Mas talvez a mistura, falando de comida, seria... Carboidrato? Aí já é um pecado de não se cuidar e tal, né?
Mas, por exemplo, existem comidas que são oferecidas a deuses. Então, se eu sei que ela está sendo oferecida a um santo ou coisa parecida, a Bíblia fala que para a gente não comer, se a gente sabe, tem conhecimento disso. Aí você pode entrar no que é uma questão que aqui é muito cultural, no Brasil nem tanto, a questão do Halloween, né? Que às vezes muita gente fala não tem nada a ver pegar o doce no Halloween. Esse é um bom exemplo. Você vê que é uma mistura, se a gente pegar a origem do Halloween, se a gente, não tem nada a ver com Deus. Né? Mas parece uma coisa tão bonitinha, tão agradável, tão divertida, e né? Principalmente para as crianças é difícil lidar com isso, porque é divertido, tem um ar de diversão. Pegar doce, se vestir com uma fantasia, né? Tem gente que não precisa muita fantasia para assustar os outros nessa época, mas é tudo divertido. Mas você vê que a gente começa a misturar sem perceber, não tem nada a ver. É só uma noite. Depois vai passar. Mas se seu amor está nisso, significa que o amor de Deus não está em você. Percebe que a gente não, como eu falei, a gente não pode ser chato, não pode ser ignorante, mas a gente também não pode ser frouxo. Sabe uma coisa também que o Neto, a gente estava comentando esses dias, que às vezes pega a gente às vezes até canta sem saber o que está cantando pelo automático. É música. O Neto tava, não sei que a gente estava ouvindo uma música muito antiga, muito antiga. Você lembra, Neto, qual que era a música? A Majestade Sabiá. E aí, no decorrer da música, ele foi prestar atenção na letra, fala sobre um deus da floresta. Ela fala, vou adentrar matas e florestas onde Oxóssi é Deus. Aí, onde Oxóssi é Deus? Não existe isso, cara. Aí eu fui pesquisar o que é Oxóssi. Alguma coisa sobre Umbanda, um espírito de Umbanda, alguma coisa assim. E às vezes a gente canta a música mó inocente, né? A música sertaneja, eu tava tocando ela porque eu tava treinando no violão e no ensinamento vinha ela para você treinar. E aí eu fui prestar atenção na ela. Eu não vou tocar mais isso, nunca mais eu vou cantar isso. Foi isso. Aí a gente comentou, olha que perigo, Franciane, o que eu achei na letra da música, e a gente canta sem perceber. Então, você vê que são coisas que a gente vai misturando. A gente é santo, mas a gente vai misturando, né? Vai curtindo, e o diabo, ele sempre age assim, devagarinho. Ele não vai chegar de chifrinho e de rabo e vermelho. Ele vai chegar como aquela popozuda na internet. Uma coisa bonita de se ver. O rabo continua mostrando, olha, né? Agora, o chifre não vai mostrar. Então, você vê que como a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes a gente canta alguma música e nem está sabendo o mal que está fazendo, mas são misturas que vão entrando. Né? Quando a gente deixa o Espírito Santo agir, ele nos alerta. Ele nos mostra, ele fala assim, ele não... Sabe quando você não sente muito paz, né? Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando em você. Agora, tem um perigo. Quando você já está tão misturado, está tão envolvido, ele fala e nem tem mais efeito na vida da pessoa. Porque você já se
Você está cauterizado. Você não está ouvindo mais a voz do Espírito. Então, essa é a importância do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas. Ele tem que nos dar direção. Ele é que nos capacita para todas as coisas. Ele é que vai trazer discernimento para todas as coisas. Ele é que vai trazer revelação para a gente saber quem nós somos e agir corretamente contra as obras malignas. Então é muito importante a gente ter essa consciência para a igreja, né? A ação do Espírito Santo. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e a gente encerra esse tema de igreja, que foi tão importante, que é tão importante. A gente encerra aqui, mas no dia a dia a gente vai vivenciar todas essas coisas, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo complete essa palavra e traga cada vez mais discernimento e entendimento, revelação para todos nós, em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma